Daí no final a gente pegou a cartinha assim todo, ai meu Deus, com medo, assim, entregamos na mão dela. Ela ficou maravilhada, assim. Olha. Ela falou assim, meu Deus, que graça, que glória, porque ela conhece o Dr. Ramiro, é muito conceituado, sabe? Como é que vocês conseguiram isso? E a gente contou que é um projeto, que a gente não ia pagar nada, né? Então, a gente entrou dentro desse projeto, né? Sem custo nenhum. Olha. A gente não pagou nenhuma cirurgia, nenhuma estadia, só gastamos a gasolina de ida e de volta, sabe? O doutor Ramina fez 2 cirurgias no Arthur, grandes. Então, o tumor do Arthur, ele era, pensa, essa bola aqui na cabecinha dele. Ele tomava conta Quase da cabeça, tudo, né? a lesão dele. Imagina. E o Arthur, quando a gente internou, ele teve sintomas muito preocupantes, assim, ó. Ele começou a inchar, a bochecha dele assim, era bem inchada. Ele começou a perder o sentido de xixi e cocô. Ele já estava fazendo tudo na calça. Acho que a lesão estava tão grande que estava pressionando algo importante no cérebro. No domingo, a gente ia internar na segunda. No domingo ele perdeu a fala, não estava mais falando assim, bem baixinho, assim, a voz dele quase nem saía. Olha. Até a gente ia internar na segunda às 14 horas. Eu liguei para o hospital falando que ele estava dessa forma dela, eles pegaram, não, traz já. A gente chegou no domingo bem cedo lá. Daí já internamos ele. E daí a gente ia fazer a cirurgia na quinta. Né? Então a gente internou segunda e ia fazer a cirurgia na quinta. Daí na quinta-feira não fez a cirurgia, porque eles viram que tinha água na cabeça dele de novo. Daí ele teve que fazer uma revisão da válvula de novo. Então antes da primeira cirurgia ele teve que fazer essa cirurgia da válvula. Daí eles viram que a válvula dele estava funcionando, mas não estava sendo suficiente. Daí hoje ele tem uma segunda válvula. Então ele tem uma válvula aqui e uma válvula aqui. As duas se conectam aqui, faz um Y, e um caninho se conecta no intestino. Então ele tem 2 hoje. E essas 2 hoje que estão dando conta na hidrocefalia que ele tem, né? Então ele primeiro fez essa. Mas Jesus quis dar mais uma aprovação para nós. Quando ele fez essa cirurgia, ele teve uma reação da anestesia. O Arthur, ele teve uma condição raríssima e gravíssima nessa cirurgia da válvula. É uma condição que se chama hipertemia maligna. É onde sobe tudo. A temperatura foi a 41 graus, batimento 300 por minuto. Nossa. Então, assim, ó, a condição de vida de uma pessoa com essa condição é mínima. E o Arthur, ele passou por tudo isso. A gente fez a cirurgia da válvula, a gente ficou na UTI para ele se recuperar. Ele foi para o quarto. Quando colocaram ele na cama, ele começou a convulsionar. Daí ele já estava entrando nessa condição de hipertemia maligna. Daí correram com ele para fazer tomografia, daí foi uma correria, daí foi para a UTI lá embaixo. Eles ficaram mais de 1 hora tentando, porque o bracinho dele ele foi para o lado e eles não conseguiam fazer com que ele ficasse assim na cama. O bracinho dele ia para o lado e ele se torcia todo assim. E eles não conseguiam estabilizar. Ficou 1 hora para tentar estabilizar. E pensa que ela correria mais de 30 médicos assim em cima dele. E eu e meu marido vendo tudo isso. Daí uma hora um médico falou assim, mãe e pai, senta lá fora e a gente avisa vocês quando a gente conseguir alguma notícia. Daí tiraram a gente dali de dentro, vendo aquilo tudo, né? Que era um desespero muito grande.
A gente sentou lá fora e ali a gente ficou. Ficamos mais de 1 hora, assim. O meu marido ia pro banheiro e ficava lá, né? Não sei se ele berrava, se ele chorava, que voltou com o olho cheio. A única palavra de Deus, assim, que eu vinha muito na minha cabeça nesse momento, assim, era aquela palavra do barco, né? Que veio a tempestade e os discípulos desesperados. Jesus estava dormindo no barco, Jesus estava dormindo. Mas ele não dorme. Né? A gente pensa que ele está dormindo, mas ele não dorme. Daí, essa mensagem vinha muito na minha cabeça, eu falava assim, Senhor, Tu está aqui, Senhor, nesse barco, Senhor. Era essa mensagem que vinha na minha cabeça, que me dava assim, a força para conseguir esperar aquela 1 hora ali, desesperadora, assim, de saber que meu filho está lá, não sei, sabe lá Deus como é que ele está, convulsionando, se vai sobreviver, se não vai. Essa palavra, assim, vinha muito na minha cabeça e eu tenho ela comigo, assim, na história do Arthur, é essa palavra que me sustenta, a do barco, dos discípulos. E vocês tinham algum apoio espiritual, assim, pessoas amigas, assim, que sempre estavam ali? Sim. Força, coragem, né? Fé. Sim, a gente participou do ECC, né? O retiro lá de encontro de casais com Cristo. Então a gente tem uma família, assim, irmãos, assim, que nos ajudam muito, fora a nossa família também, né? E tinha muita gente rezando pelo Arthur, né? Muita gente, virou um exército, né? Rezando pelo Arthur. Então, aquela condição ali de hipertermia maligna, ele ficou entubado por 20 dias. 20 dias na UTI, entubado. E ele tinha que passar ainda pela cirurgia de redução ainda. Que idade ele estava daí? Ele estava com 6 anos, ano passado, isso. Ah, isso foi recente. Ano passado. Foi em setembro do ano passado que ele fez a primeira cirurgia e aconteceu essa condição aí que fez com que ele ficasse 20 dias entubado. Daí toda vez que eles queriam extubar ele convulsionava. Daí eles sedavam de novo. Eles tentaram extubar o Arthur 4 vezes e nas 4 vezes ele convulsionava de novo. E daí a convulsão ela pode lesionar muito o cérebro. Então eles sedavam de novo. Deu a gente naquela agonia, meu Deus do céu, como é que ele vai para a cirurgia ainda de redução do tumor, uma cirurgia grande nesse estado, meu Deus. Eu só pedia proteção a Deus, assim, ó. E o médico falou assim, ó, a gente vai ter que fazer assim mesmo? Ele vai fazer a cirurgia sem acordar. Para fazer a cirurgia, ele teria que ser entubado, então ele já está, então vai assim mesmo? Lógico que ele ter uma consciência, acordar para ir para a cirurgia seria melhor, o médico falou. Mas a gente não tem como esperar. Então ele vai assim mesmo. Ele foi para a cirurgia da retirada do tumor sem consciência. Foi desacordado, entubado. Vocês viviam um momento assim de tensão total, né? Total. E abandono em Deus o tempo todo. Ali a gente vê que nós não temos poder para nada, né? Só Deus, né? Só Deus que nos resta para ajudar, né? Eu sempre tenho comigo, assim, o meu filho, ele é tão divino, assim, que eu acho que o Espírito Santo age nele para nós, assim, sabe? Para mim e meu esposo, assim, sabe? Eu tenho isso comigo, assim. Eu vou testemunhar para vocês aqui 2 momentos lá no hospital, assim, que me marcaram muito. Ele já tinha passado pelas cirurgias e a gente estava no quarto. Ele teve uma paralisia na primeira cirurgia, onde o olhinho dele ficou fechado, só ficou aberto assim, ele ficava com um olho fechado. E aquilo me agoniava muito, né? Meu Deus, só que meu filho não vai mais abrir esse olho, né? Ele teve essa paralisia. E daí, tipo, o canal da Canção Nova era 24 horas no hospital, né? Era 24 horas rezando e um dia eu estava rezando o terço
né, 6 horas da tarde, ali, e o Arthur, ele ficava comigo ali, rezando, meu esposo também. E teve uma hora, assim, que a gente rezando o terço, e ele, por conta dele ficar entubado por 20 dias, ele não estava falando depois, a fala dele, a gente só conseguia ver o labial dele, assim, sabe? Não tinha força. Ele não tinha força para falar, por conta da intubação, né? E daí teve um dia que nós estávamos rezando o terço e ele, do nada, assim, falou: pai, cura. Daí, filho, o que tu falou? Pai, cura. Ele falou assim, sabe? Como e assim? ele tava com a mãozinha bem assim, Olha, sabe? Daí eu vi ele com a mãozinha assim e ele pedindo: pai, cura. Ele pedia, sabe? E teve uma hora que tenho muitas amigas e muitos familiares que me falam, né? Me falaram o tempo que ele ficou entubado, né? E tem uma amiga minha que falou assim, ó: Sabrina, descansa. Arthur está conversando com Jesus nesse momento. Então descansa, vai dar tudo certo. Assim, essa força que ela me passava, sabe? E daí um dia, no quarto, assim, eu perguntei pro Arthur: ô filho, tu conversou com Jesus? Tu viu Jesus? Daí ele fez assim e deu um sorriso, assim, sabe? O que ele falou contigo? Fala pra mãe, conversa com a mãe. Ali ele já estava falando mais, né? Daí ele falou uma palavra. Aquilo me arrepiou assim de um jeito assim, ó, que mesmo um dia sendo melhor do que o outro, mas um pouquinho de cada vez, sabe? É um dia após o outro com o Arthur, assim, sabe? E lá no hospital era assim, um dia ele estava melhor, no outro dia já dava um outro sinal melhor, mas era um dia de cada vez, sabe? E a gente quer as coisas tudo para ontem, a gente quer ver o nosso filho curado, a gente quer ver as coisas melhorarem rápido, né? A gente não tem essa paciência às vezes, né? E mesmo assim, tendo essas melhoras, eu me perguntava, né? Ô Senhor, o olho do meu filho não abre, e vinha aquela angústia ainda, né? E daí eu falei para ele o que o Jesus tinha falado para ele. Ele olhou bem sério para mim assim e falou assim, ó: acredita. Bem assim. olha só. O que ele te falou, filho? Acredita. Ele falou 2 vezes assim. Aquilo foi assim, ó, pra mim, assim, sabe? Pra mim e pro meu esposo. Sabe assim, o Arthur, em todo momento que a gente passou, ele sempre esteve pleno. Tu nunca vê aquela criança desesperada, aquela criança assim... Ele sempre fazendo birra, pleno. né? Porque pela idade, né? Aí, quantas crianças não querem tomar uma injeção, né? Choram, né? E ele firme, né? Sim, ele sempre pleno, assim, sempre pleno. Então, esses sinais, assim, né? Que Deus manda, né? Para aumentar a nossa fé, para... né? E vem através dele, sabe? Sempre através do Arthur, para nós. Isso que eu fico, sabe? E toda a nossa história, assim, eu soube aprender a ter paciência em esperar o tempo de Deus, sabe? Porque como eu acabei de te falar, a gente quer as coisas para ontem sempre, né? Mas o tempo de Deus é o tempo dele, né? A gente tem que ter paciência em esperar, porque Deus, ele agiu na vida do Arthur assim, um dia de cada vez, assim. Um dia de cada vez, não foi... Lógico que uma mãe, quando pede a cura, a gente quer aquela cura assim, ó, cura, pronto, tá curado, pronto, acabou. Levanta e anda. Né? Levanta e anda, né? Então, a gente quer essa cura. E eu creio nessa cura sobrenatural, assim, ó, de eu vou fazer o próximo exame do Arthur e eu creio que não tem mais nada na cabecinha dele. Eu sempre creio nisso, sabe? Eu sempre vou crer nisso, que Deus pode tudo.
E ele pode restaurar a vida do Arthur, ele pode restaurar todo o Arthur, se ele quiser, entendeu? Então, eu creio que no próximo exame a gente vai ainda ter muitas glórias de Deus ainda. Amém. Né? Sempre tem uma música que eu levo para o meu coração, que é aquela música do Frei Gilson, né? Deixa Deus sonhar em ti. E aquela parte lá, segue a lei. Aquela parte assim, ó, é o que eu estou vivendo, né? Tô fazendo quimioterapia ainda e estou seguindo além, porque o melhor de Deus ainda virá, sabe? Sim. Porque tudo que Deus, às vezes eu começo a pensar lá atrás, tudo que Deus fez na vida do Arthur, colocou esse médico no momento que ele mais precisava, ou faz ou ia perder ele. Ele colocou o Dr. Ramiro no meu caminho. Eu não ia ter condições de bancar tudo isso. Ele colocou o projeto NeuroKids, onde eu não paguei nada por isso, né? Ele colocou pessoas no meu caminho, me mostrou o caminho. E eu sempre pedia isso para ele: Senhor, eu aceito tudo que eu estou passando, mas me mostra o caminho, ou para onde que eu tenho que ir, eu quero que tu me mostres, Senhor. E ele me mostrou tudo. Me mostrou o Dr. Ramina, me mostrou o projeto, me mostrou... Todos os caminhos, né? Todos os caminhos. Foi difícil passar por tudo e estamos passando ainda. Ele está fazendo tratamento de químio, né? Teve algumas sequelas, ele desencadeou a diabetes insípido, que é por conta que na segunda cirurgia pegou um pouquinho da hipófise, né? Que é uma glândula que tem perto da lesão. Então ele toma remédio contínuo hoje por conta dessas sequelas. Mas é vida normal. Mas que Deus também está curando, né? Sim. Ele estuda agora e... Tá na escolinha, tá indo para a escolinha. Então, a gente está continuando, entregando nas mãos dele, né? Eu vou no Santíssimo todos os dias. Se eu não for, assim, é um hábito, assim, que virou na minha vida, que é prioridade, né? Eu vou no Santíssimo, eu agradeço mais do que peço, né? Porque tudo que Deus fez na vida do Arthur, assim, eu só peço, assim, ó, proteção, Senhor. Continue protegendo, continue abençoando, continue tirando ele dos perigos, né? É só isso que eu peço, porque eu sei que ele ainda está trabalhando no Arthur e ele não é Deus de remendo, né? Ele não faz nada pela metade, né? Sim, não. Então, se ele fez tudo isso, é porque o meu filho tem algum propósito nessa terra. Isso mesmo. Porque se ele tivesse que ir para o outro mundo, ele já tinha levado o Arthur. Né? Por tudo que o meu filho passou já, eu tenho no meu coração assim que o Arthur, ele é um ser especial, ele é um ser iluminado, assim, sabe? E eu me sinto uma Maria por ser escolhida, sabe? A mãe do Arthur, sabe? Porque ele é diferente, ele é especial, sabe? Então, hoje ele tem 7 anos, ele sabe rezar o Pai Nosso inteiro, a Ave Maria inteiro, o Creio em Deus Pai inteirinho. E todas as noites, às vezes cansada, a gente deita aqui: mãe, vamos rezar, mãe. Ele, todas as noites, tem que rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, o Creio em Deus Pai e o Santo Anjo. Ele reza os 4 antes de dormir. E ele não deixa de rezar, pode estar cansadaço, assim, ó. Ele vai lá e ele reza as 4 orações. Sabrina, qual é a mensagem que você poderia dar para as mães que estão nos ouvindo, né? Mães e pais também, né? Porque os pais também, como o seu esposo, né? Como é que é o nome dele? Claudemir. Claudemir, né? Passou. O que você poderia dizer para todas essas mães? A mensagem que eu passo para todas as mães que estão passando por algo semelhante, por alguma enfermidade, é de acreditar, né? Acreditar que é possível, acreditar nesse Deus que pode tudo, né? Entregar nas mãos dele, né? Rezar muito,
Eu até vi aquele filme, não sei se vocês já viram aquele filme o Inacreditável, não. Um filme brasileiro que passou agora, é Inacreditável o nome. E daí eu chorei o filme inteirinho, assim, porque é muito parecido com a minha história com o Arthur, sabe? E no filme a mãe tinha muita fé, a mãe da criança, e o pai não tinha muita fé. E dentro dessa história, assim, o pai começou a ter fé, né? E daí ele falou, é mais louco acreditar do que não acreditar, né? Então, assim, ó, Deus pode mudar a tua história, assim, ó, da noite pro dia, né? Ele tem o poder, né, para isso. Então, mesmo as coisas não acontecendo no nosso tempo, né? Lógico que a gente quer crer naquele milagre sobrenatural. A gente quer esse milagre, né? A gente quer rezar hoje e amanhã acontecer, isso, né? Nesse a gente milagre. quer muito rápido e não é assim, né? As coisas de Deus são demoradas porque Ele capricha. Isso, né? mesmo. Ele é tão perfeito que Ele quer caprichar, né? Então, a mensagem que eu passo é acreditar. Acreditar e confiar, né? Porque se você acreditar e confiar, você vai sempre estar com o coração calmo, né? Porque eu estive em momentos de muito desespero, mas eu sempre entreguei a Deus, sempre, nas mãos dele. Ficava com o coração apertado, com o coração desesperado, ficava também, mas entregando sempre nas mãos dele. E paciência também é a palavra que eu compartilho com vocês, porque paciência de esperar o tempo de Deus, né? Porque não o nosso tempo, né? Isso mesmo. Porque tudo que eu já vivi com o Arthur, né? Desde lá do início até agora, hoje vão fazer 6 anos que eu estou nessa luta, né? Desde a descoberta até agora. Então, é um tempo, né? Tempo de espera. Não foi uma semana, desde não foi um ano. Desde o primeiro momento eu acreditava naquela cura sobrenatural. Desde quando eu descobri, eu acreditava na cura sobrenatural. Então já se passaram 6 anos e a gente está aqui ainda passando por um processo, né? Lógico que um processo mais leve, que Deus vai aliviando os nossos fardos, né? Já passamos por momentos muito difíceis, mas agora estamos seguindo além, que o melhor de Deus ainda virá. Amém. Amém. Ô Sabrina, o que você, como esse, né, vai ficar gravado, né? Você tem alguma coisa para falar pro Arthur? Porque um dia ele vai poder ouvir sempre essa mensagem. Olha, o Arthur, filho, você é uma bênção na minha vida, né? Já falei para a Nathalie ali que eu me sinto uma Maria, né? Por ser escolhida sua mãe, né? Obrigada por todas as forças que tu me deu em todo esse momento, pela criança de fé que você é, que sempre foi, né? Todos os momentos, assim, ele que me deu força para seguir, sabe? Sempre foi tu, filho, que deu força para a mãe seguir, né? Eu tenho certeza que você vai ser um homem de muita fé, vai ajudar muitas pessoas com a tua história, né? Que eu tenho certeza que você vai testemunhar aí para o mundo inteiro, né? Quando ele era menor, ele sempre falava que queria ser padre, né? Olha aí. E tenho certeza que ele vai ser um discípulo e um pregador aí, porque ele é muito abençoado e iluminado. Que bom. E queremos te agradecer então, né, Sabrina, por esse podcast. Eu acho que vai ajudar, tenho certeza que vai ajudar muita gente que talvez está passando por isso, está desanimado, cansado, né, até de lutar, mas tenho certeza que com esse testemunho teu revigorou, né,
a fé de cada um. Né? Com então certeza. queremos te agradecer de todo o coração. E se você também quer agradecer algumas pessoas também que fizeram parte, né, desta tua luta, desta batalha. Assim, quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da nossa história, né? E eu tenho uma gratidão muito grande a Deus por tudo isso, então o meu coração resplandece assim de poder compartilhar a glória de Deus, né? E é para Ele e é só para Ele. Então, o falar para todo mundo é o que me resta, é o que eu tenho e posso fazer, né? E eu quero agradecer a toda a minha família, né? Por todo o apoio que me deram e que me dão até hoje. A minha família Eterna Aliança do ECC, né? Que foram fundamentais também para nos ajudar o tempo inteiro. A todos os amigos, né? Que mesmo depois de tudo que nós passamos, hoje o Arthur, ele tem muitos anjos, sabe? Muitos anjos Deus mandou para ele, né? Ele precisa de muitas terapias, né? Tipo, ele faz fono, ele faz físio, ele faz muitas terapias e hoje a gente tem anjos nas nossas vidas, porque quero agradecer a Wanda Sampaio, que é uma fisioterapeuta, é uma amigona minha. Wanda, obrigada por tudo. A Wanda, ela faz a físio dele para mim, né? E ela é uma pessoa extraordinária. Agradecer a Andréia, uma aluna minha. O Arthur, ele não foi para a aula do mês 6 do ano passado até o dezembro, ele não foi para a aula. Então, o primeiro ano ele perdeu todo, né? E esse anjo, Andréia, ela se prontificou, ela é uma pedagoga, em ajudar o Arthur. Ela vai 2 vezes por semana lá em casa tentar acelerar a alfabetização dele. Então, olha só como Deus manda anjos, né? Então, a Wanda, a Andréia, né? A Suelen, a nossa fono lá, que também nos ajuda. Então, todas as pessoas são anjos que Deus mandou e está trabalhando aí em cima do Arthur hoje. E eu não tenho dúvida que é as mãos de Deus. Bom. Queremos agradecer então a todos vocês que estão nos acompanhando nesse testemunho lindo, maravilhoso, né? Fique com Deus. Até o próximo nosso podcast.